Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como que é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como que ele pode ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Nós hoje ouvimos como que é importante ter uma família cristã, uma família que reza junto, né? Uma família que tem Deus como o alicerce na sua história, né? Sempre um vai ajudar o outro, né? O pai, quando cria os filhos com dignidade, mas principalmente com oração, sabe que nunca será abandonado, né? Na velhice ou quando passar por alguma necessidade, alguma doença, os filhos sempre serão aquele amparo que o próprio Senhor vai suscitar para ajudar uns aos outros a sempre se manterem, né, firmes na caminhada, unidos e louvando a Deus. E isto é para nós uma grande catequese, porque hoje a família está sendo tão atacada, né, pelos meios de comunicação, também por tantas pessoas, e atrás de tudo isso o demônio, né? Porque sabe que a família é o alicerce da igreja, né? Porque com a família está o Senhor, está Nossa Senhora, né? A Sagrada Família de Nazaré, o Sagrado Coração de Jesus, que é, né, aquele que nos ama tanto. Ele foi também gerado em uma família que colocava Deus sempre em primeiro lugar. O amor acima de tudo. E é isso que nos ensina hoje a primeira leitura. Na segunda leitura, Jesus, né, está ensinando no templo. E lá Jesus pergunta àquelas pessoas que o estavam escutando como que os mestres da lei falam que o Messias é o filho de Davi, se o próprio Davi dizia: diz o Senhor ao meu Senhor, né? Coloca-te ao meu lado direito até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Né? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que ele é o Messias, né? Que ele é Deus. Por muitas vezes Jesus revelou isso nas Sagradas Escrituras. É só você observar bem, você fazer uma leitura não literal, mas espiritual, que você irá entender que Jesus se declarou por muitas vezes que ele é o enviado do Pai de Deus, né? E se o próprio Davi dizia, né, que o Messias é o Senhor, né, e que ele deveria prestar culto também, reverência, ele também deveria obedecer, ele também deveria, né, se colocar aos pés do Messias, é porque Davi sabia que o Messias só poderia ser Deus, né? Que veio ao mundo para nos salvar, que veio ao mundo para nos acolher. Aí nós começamos a entender a missão do Sagrado Coração de Jesus, né? Que não veio aqui neste mundo para governar, né, no sentido de mandar, de ter poder, mas para servir, né? O poder de Deus é doado em amor para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Como é difícil para nós entendermos isso. Um Deus que se coloca aos nossos pés. Um Deus que veio para acolher e não para condenar. Um Deus que veio para servir e não para ser servido. Um Deus que veio para perdoar e não para julgar, castigar e condenar, né? O castigo está na própria desobediência do ser humano, né?
O castigo está no próprio pecado, por isso que Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte, né? Se a pessoa não se converte, ela fica ali sofrendo as dores, né, da morte, né? Ela fica ali sofrendo as dores das consequências dos seus pecados e atrai outras, né, situações mais negativas, né? E a pior de todas é sofrer sem entender seu sofrimento, é sofrer sem poder aceitar as dificuldades da sua vida, é sofrer sem querer carregar a sua cruz, porque vê na cruz não alguma coisa que veio para nos trazer a salvação, né? Mas vê na cruz uma condenação. Então, em tudo vê castigo e não uma palavra de Deus para nos catequizar, para nos evangelizar, para que nós possamos reestruturar a nossa vida, para que nós possamos repensar nossas atitudes, para que o ser humano possa se converter, purificando também da consequência dos seus pecados e assim se preparar para ir ao céu através do Sagrado Coração de Jesus, que não se cansa de nos amar, né? Jesus, quando ele fala a Santa Margarida Maria Alacoque, a grande tristeza de Jesus é que quanto mais, né, ele ama o ser humano, parece que mais ainda o ser humano não consegue entender, não consegue captar, não consegue se conscientizar que Deus jamais irá condená-lo ou julgá-lo, né? Mas Deus ainda vai amar cada vez mais, né? Até que um dia o ser humano possa entender, aceitar, né, compreender, né, que nas coisas do mundo, né, no dinheiro, no sucesso, na realização pessoal, né? Jesus vai dizer isso também em outro momento. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, né? Ou então ele vai dizer assim, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E muitas vezes os acontecimentos da nossa vida, né, para não dizer sempre, é uma palavra de Deus para nós. Porque a Sagrada Escritura, antes de ter sido colocada no pergaminho, no papel, ela foi vivida, né? Por isso que a palavra de Deus, ela não é uma letra morta, mas é viva. E é por isso que eu preciso, né, buscar o discernimento para entender, né, a minha história através da palavra de Deus, que é uma luz para que eu possa pautar os meus caminhos, saber por onde eu ando, né, saber o que é conveniente para mim e ter forças para dizer não à tentação, ao pecado e todas aquelas situações que nos querem afastar do caminho de Deus. E aí nós temos o Sagrado Coração de Jesus, que nunca vai se cansar de nos amar, né? E sempre estará ali, pronto, né? E fazendo de tudo para que nós possamos ouvir este chamado, né? Através do amor incondicional de Deus e buscar através do Senhor, né? E de Nossa Senhora, porque aonde está o Sagrado Coração de Jesus, está o Imaculado Coração de Maria. Aonde está o Imaculado Coração de Maria, também ali está o Sagrado Coração de Jesus. E que nós assim possamos, através de, né, dois corações que nos amam incondicionalmente, também um dia podermos dizer, já não sou eu mais que vivo, é o Senhor que vive em mim, né? Hoje a minha vida eu vivo, mas não vivo segundo mais a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Em mim está o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. O meu coração hoje é semelhante ao coração de Jesus e de Maria, porque eu também consigo hoje, não pelas minhas forças, não pela minha vontade, não pelas minhas capacidades, mas pela graça de Deus também oferecer a minha vida pelo Evangelho, né? Oferecer a minha vida
para a edificação da igreja, oferecer a minha vida que já não é mais minha, é de Deus, e a vida que eu tenho hoje é o Senhor que vive em mim. E o Senhor que me amou e me acolheu do jeito que eu sou, também quer que hoje eu seja esse instrumento, este vaso de barro que se deixa quebrar todinho para que o outro também possa experimentar esse amor de Deus que está latente, batendo dentro de mim e que quer também entrar nos outros corações, em especial aqueles corações mais duros, aqueles corações de pedra, aqueles corações que muitas vezes, né, só têm espinhos para oferecer, pois são nesses corações que Jesus quer entrar para transformar e ali também habitar e fazer com que estes corações, eles também possam, né, bater segundo o próprio coração de Jesus. Sempre colocando Deus em primeiro lugar e o próximo, fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. E mais ainda, aquilo que eu vejo de defeito nas outras pessoas, né? Aquilo que eu vejo de errado, o que eu gostaria que os outros fizessem, que eu me corrija, que eu seja, que eu faça por mim e pelos outros. Assim estarei amando a Deus e ao próximo como eu mesmo gostaria de ser amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.